um pensamento bem paradoxo, com base na história religiosa, na filosofia, na doutrina religiosa, enfim, independente de qual religião seja, porque toda religião descreve um tipo de Deus, um tipo de ser superior, e tenta explicar o que é esse Deus baseado nos textos do que alguma pessoa falou lá em tempos antigos, lá para trás. Alguma pessoa que era muito sábia, alguma pessoa que era considerada muito sábia, muito respeitosa, uma pessoa muito inteligente, muito influente, não? Uma pessoa de alto nível, uma pessoa de moral, caráter e índole inquestionáveis, disse que Deus é isso e aquilo, está escrito que Deus é isso e aquilo, escreveu que Deus é isso e aquilo, que Deus precisa que você faça isso, que Deus espera que você faça isso, que Deus quer que você faça isso, porque você fazendo isso, você está agradando a Deus, e você fazendo isso, Deus vai te salvar. Agora, se você fizer aquilo ou outro, aí você vai desagradar a Deus, vai desrespeitar a Deus, vai ofender a Deus, Deus não vai gostar, Deus vai ficar triste, Deus vai ficar com ira, com raiva, com ódio, querer se vingar. E aí a vingança de Deus é te mandar pro inferno. Só que Deus não quer se vingar de ninguém, Deus não quer ter ódio de ninguém, Deus não quer ter ira de ninguém. Desde que as pessoas façam o que Deus quer que Deus faça. Que fale o que Deus quer que você fale, que coma o que Deus quer que você coma, que beba o que Deus quer que você beba, que tome as atitudes que Deus espera e quer que você tome. E que você se curve e demonstre toda a sua submissão, todo o seu amor, toda a sua adoração, toda a sua idolatria, a sua gratidão a esse Deus, porque esse Deus te deu a vida, te deu seu corpo, te deu sua consciência, seu espírito, sua moral, seu caráter, sua índole, tudo que você tem, o planeta onde você vive e tudo mais, né? Essa é a questão de Deus. E todos falam, todas as religiões falam que Deus vê tudo, que Deus está de olho em tudo. E aí entra o paradoxo, a questão. Se Deus está de olho quando a gente toca uma punheta, quando a gente se masturba, toca uma siririca, quando a gente transa, se Deus está de olho nesses momentos, então Deus é voyeur, é tarado, Deus está de olho nisso, Deus também é pedófilo quando vê alguma criança ser estuprada, porque só olha e deixa acontecer, deixa lá o cara estuprar a criança e ele fica só assistindo e não faz nada, né? Tipo, se Deus olha e Deus se importa com o que a gente faz com o nosso órgão genital, que tipo de Deus é esse? Porque Deus, sendo uma criatura superior, sendo um ser superior, ele não vai se portar com superficialidades, muito menos com órgão genital de seres inferiores a ele. E o que seres inferiores a ele fazem com seu órgão digital, órgão genital, fazem com seu corpo físico, nessa superfície, coisas superficiais, coisas fúteis, né? Coisas apenas que existem e não definem a moral, não define o caráter, não define a índole, não define a alma, a consciência de ninguém, né? Ou seja, a cor da pele, né? A raça, a classe social, o órgão genital, com quem você transa, com quem você não transa, como que você transa, o que te dá fetiche, o que te não dá tesão, o que te dá fetiche não, qual fetiche te dá tesão e qual não te dá, a sua roupa, seu tipo de cabelo, o seu emprego, sua profissão, né? O carro que você tem, em qual igreja que você vai, em quem você vota. Nada dessas coisas tem a ver com a questão de Deus. Nada dessas coisas interessa para Deus. Nada dessas coisas significa alguma coisa para Deus. Não significa nada. São coisas superficiais, são coisas fúteis, coisas imensamente pequenas que seres inferiores fazem e que qualquer outro ser superior, não precisa ser nem Deus, qualquer outro ser superior que tenha, e superior em que sentido? Superior em nível intelectual, superior em nível mental, superior em nível de tecnologia, superior em nível de espiritualidade, né? Qualquer ser um pouco mais evoluído, um pouco mais desenvolvido, não vai se importar com essas superficialidades, com esses rótulos superficiais que não dizem nada, que não ferem, que não servem como régua para ferir a moral, o caráter, a índole, a consciência, etc e tal. Só seres inferiores, que são preconceituosos, que são generalistas, que idolatram rótulos,
é que se preocupa com esses rótulos, é que falam que esses rótulos sim servem como régua e ferem a moral, o caráter, a índole, a consciência, a mente, o espírito, etc e tal. Mas tudo isso faz parte do quê? Da manipulação do gado, do dividir para conquistar, igual está escrito no livro da Arte da Guerra. Que aí os emocionados, cegos, sem informação, ficam presos nesse mundinho de superficialidades, vivem falando só sobre as superficialidades, vivem usando as superficialidades para julgar os outros, para condenar os outros, para dizer que é diferente dos outros, para dizer que é melhor ou pior, que é superior ou inferior ao outro por causa desses rótulos, por causa do jeito que o outro fala, por causa do jeito que o outro se veste, por causa do feitiço do outro, por causa da raça do outro, da classe social do outro, de com quem o outro transa, de qual igreja que o outro vai, de qual candidato que o outro vota, de qual carro que o outro tem, de qual profissão que o outro tem. Aí já julga e já fica preocupado com a superficialidade de definir o outro como se esse rótulo fosse tudo que é importante sobre o outro. Como se esse rótulo fosse tudo que o outro é, e extremamente, né? Extremismo, né, fascismo, o tal do ismo, né, o tal do 880, que ignora que antes do 8 existe muita coisa, depois do 80 infinitas coisas, e entre 8 e 80 também existem muitas coisas. Mas tudo isso faz parte do paradoxo da manipulação do gado, através da matrix religiosa, matrix política, matrix social, matrix racial, matrix sexual, tudo para manipular o gado e deixar o gado aí ofendido quando é questionado sobre qualquer coisa na qual ele acredita. Quando qualquer questionamento é levantado sobre algum dos rótulos superficiais da religião, da raça, do sexo, do gênero, etc, tudo mais. E aí já fica ofendido, já entra na defensiva e já contra-ataca, né? Já ataca, na verdade. Porque não existe um primeiro ataque para contra-atacar, né? Ele já ataca para evitar de ser atacado. Já ataca porque se sente atacado por causa do ego gigantesco, que é quanto maior o ego, maior a ignorância, quanto maior a ignorância, maior a violência. E é uma coisa que é um padrão muito visível, é um padrão muito claro, que só parar para observar que fica totalmente clara essa questão, né? De quanto mais ignorante, mais violento, mais fanático, seja na religião, seja na política, seja na classe social, seja no qualquer rótulo que for. Então tá aí o vídeo. Paz pra todos. Fui. Ah, e finalizando, esqueci de finalizar, né? Se Deus tá olhando todos os momentos, né? Se ele fica olhando enquanto a gente se masturba, enquanto a gente faz sexo e tal, ou ele é o tarado, né? O voyeur e tal, que fica de olho, ou então ele simplesmente vira a cara e não vê, porque ele não se importa com as superficialidades, né? Ele não se importa com o que seres inferiores fazem com seus órgãos genitais. Das duas, uma, qual você acha que faz mais sentido?